Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o assunto que todo mundo está falando, né? Sem surpresa nenhuma, Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, do nosso ex-presidente. É uma coisa que não há surpresa realmente, porque eu costumava dizer que o Bolsonaro já estava preso, ele só não estava num cárcere lá na Papuda. Mas agora se tornou oficial, Jair Bolsonaro já não pode mais dar entrevista, já não pode sair de casa, está usando tornozeleira, enfim. E a gente vai falar sobre essa notícia e o filho dele, o jornalista Paulo Figueiredo, que informaram a Casa Branca sobre a prisão do Bolsonaro. Mas já aproveitando que você está aí, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Então vamos lá. O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo avisaram a Casa Branca sobre a prisão do nosso presidente Jair Bolsonaro. Aliados do ex-presidente relatam que o governo dos Estados Unidos reagiu, sem surpresa, à decisão de Moraes, e é exatamente isso que ia acontecer mesmo. Os Estados Unidos já previam que isso iria acontecer, e eles estão começando pelo Alexandre de Moraes. Outros sancionados vêm na fila. Esse foi um termômetro, foi um teste que o governo dos Estados Unidos fez com o Alexandre de Moraes para ver se ele pararia com esses abusos, e o Alexandre de Moraes não, como um bom psicopata, né, como um bom psicopata, ele continua a cometer essas barbaridades. O Bolsonaro foi preso sem julgamento, aliás, ele está sendo julgado, né, como réu ainda sobre o suposto golpe de tentativa, de suposição de destruir o Estado Democrático de Direito. A gente sabe que é um teatro e o Alexandre de Moraes quer acabar realmente com a oposição aqui no Brasil e ele está dobrando a aposta. Então, o Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo informaram lá nos Estados Unidos a Casa Branca sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, segundo Paulo Figueiredo falou à CNN, ele e o Eduardo Bolsonaro comunicaram esse Departamento de Estado e representantes da Casa Branca sobre a medida. De acordo com o jornalista, a reação foi sem nenhuma surpresa. A gente tem aqui a mensagem. O juiz Alexandre de Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos por ser um abusador de direitos humanos, continua a usar as instituições do Brasil para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, pondo cada vez mais restrições sobre Jair Bolsonaro e a sua capacidade de se defender em público. E isso é um desserviço público, diz aqui, né? Tem a mensagem em português, vamos ver se eu acho aqui a mensagem em português. Aqui. O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente, e não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar ao Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Essa foi uma mensagem da Casa Branca do Bureau de Informações do Oeste, de Assuntos do Hemisfério Oeste. Essa foi a nota dos Estados Unidos se impondo contra os abusos que o Alexandre de Moraes vem cometendo, né? A gente sabe que o Bolsonaro não praticou crime nenhum, não teve crime nenhum de conduta, ele foi preso simplesmente porque a imagem dele com uma tornozeleira eletrônica dentro de casa, a imagem da imagem foi exibida em uma das manifestações que ocorreram no Brasil inteiro. Então, todo mundo sabe que esse tipo de coisa não está na lei, são leis inventadas cada vez mais pelo cabeça de ovo, e agora nós temos que nos concentrar realmente no Senado Federal. É o Senado que está fazendo com que o Alexandre de Moraes continue ainda mais dobrando a aposta, ainda mais dobrando, ainda mais criando injustiça e insegurança. E a gente precisa cobrar os senadores.
os vagabundos daqueles senadores que colocaram Alexandre de Moraes lá têm a obrigação de tirar o Alexandre de Moraes. Eu fiz um vídeo ontem explicando o que vai acontecer com o Brasil se continuarem insistindo nessa pataquada que está acontecendo aqui. Os Estados Unidos simplesmente vai cortar a relação financeira, relações bancárias com o Brasil, e isso vai jogar o país ao nível de Cuba. Mas vocês não estão entendendo a gravidade do que está acontecendo. Agora, deixou de ser só contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Brasil. Porque o povo também não faz nada, então os Estados Unidos vai sancionar sim o país. Isso é horrível e a gente precisa acabar com isso, tirando o Alexandre de Moraes lá do STF. Eu costumo brincar que é o PMSTF, né? O Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, precisa ser exorcizado, e uma das entidades, um desses espíritos obsessores que estão lá dentro é o Alexandre de Moraes, e o próximo será Gilmar Mendes. Não é nem o Barroso ainda é presidente do STF e apoia o Alexandre de Moraes, mas o Gilmar Mendes tem apoiado com mais ênfase o Alexandre de Moraes, pedindo até para as instituições financeiras ignorarem a Lei Magnitsky. E eu já falei que ignorar a Lei Magnitsky é igual ignorar os boletos de água, luz, telefone. Você ignora os boletos, mas as contas vêm, e se você não pagar, eles te cortam água, luz, telefone. É assim que acontece com a Lei Magnitsky. Então, outro recado claro dos Estados Unidos, diretamente da Casa Branca, onde os deputados aqui do Brasil não têm capacidade de negociação, estão dobrando a aposta, o Lula também está quieto, e a gente vai vendo o país cada vez mais enroscado nessa teia que não deveria estar. A obrigação, como eu falo sempre, é dos senadores tirarem o Alexandre de Moraes lá do STF. Nós temos também o manifesto da deputada Maria Elvira Salazar, que é uma deputada americana, e ela diz no perfil dela do X: injustiça, Alexandre de Moraes mais uma vez abusando do poder e colocando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre prisão domiciliar, preso sem ao menos um processo justo, né? Isso não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura, onde políticos oponentes são silenciados. Não nos testem, nós precisamos levantar as nossas vozes antes que seja tarde demais. Essa é uma leitura de uma deputada federal lá dos Estados Unidos, e eles, como eu costumo dizer, eles sabem mais da nossa Constituição e das nossas leis do que nós mesmos. Aliás, a sem vergonhice aqui é tão grande que o pessoal conhece as leis, mas preferem desrespeitá-las, sabendo que nada vai acontecer. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.